Será que aquilo que você tentou esquecer é justamente o que mais te controla hoje? Você já sentiu como se houvesse algo dentro de você que ninguém vê, mas que te consome por dentro? Um peso invisível que você carrega mesmo quando tudo parece normal por fora? Talvez seja a ausência de alguém que partiu cedo demais. Talvez sejam palavras que você ouviu quando criança, palavras que te machucaram e ainda ecoam hoje. Talvez tenha sido um silêncio, um abandono, um toque que não deveria ter acontecido, uma situação que você fingiu esquecer, mas que seu corpo e mente nunca conseguiram abandonar. Talvez a dor tenha vindo da sua própria família, pais que não sabiam como amar, mães que projetaram suas frustrações em você, irmãos que competiam por atenção enquanto você só queria ser visto. Ou talvez tenha sido a vida lá fora, um relacionamento abusivo, uma traição, a perda de alguém que era sua fundação. Ou até mesmo algo que você nunca conseguiu nomear, mas que continua te sabotando de pequenas formas, na dificuldade de confiar, no medo de ser rejeitado, na raiva que explode sem motivo aparente. Não importa o que foi, se teve um nome ou não, se foi reconhecido pelos outros ou minimizado, se aconteceu uma vez ou se repetiu por anos. A verdade é que o trauma se instala onde não havia espaço para sentir, onde não havia acolhimento nem compreensão. Ele se forma quando algo dentro de você gritou por ajuda e ninguém respondeu. E a pior parte é que talvez você tenha aprendido a silenciar esse grito, a sorrir enquanto sangrava por dentro, a seguir em frente como se fosse forte, mas se sentindo cada vez mais desconectado de si mesmo. Você se tornou um especialista em sobreviver, mas esqueceu como realmente viver. Este texto não é para quem busca soluções rápidas ou frases bonitas de autoajuda. É para quem está cansado de fingir que está bem. É para quem percebeu que o trauma não vai embora sozinho, que ele não desaparece com o tempo. Ele se esconde. E quanto mais você tenta ignorá-lo, mais ele toma conta da sua vida. Nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, nos seus vícios, na sua ansiedade. Carl Jung disse que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. E Freud mostrou que tudo que é reprimido retorna de forma distorcida, dolorosa e repetitiva. Se você se sente preso em padrões que não compreende, se vive no piloto automático, se sente que algo dentro de você está quebrado, então este texto é para você. Hoje você vai entender o que realmente é o trauma, como ele se forma, como molda sua psique, e mais importante, o que fazer com ele. Porque a verdade difícil, mas libertadora, é esta: você nunca vai se curar até olhar para aquilo que mais dói. Fique até o final, porque eu vou trazer dicas práticas de como lidar com seu trauma. Existe um caminho e ele começa agora. O trauma não é definido pela gravidade do que aconteceu, mas pelo impacto que teve dentro de você. Muitas vezes, o que te machucou não foi algo espetacularmente violento, mas a solidão que você sentiu quando tudo desmoronou, a falta de aceitação, o medo não falado, a dor ignorada. Carl Jung compreendia isso profundamente. O trauma não é apenas uma memória ruim, mas uma ruptura no fluxo natural da psique, uma força que fragmenta e reorganiza a alma de forma distorcida. Quando passamos por algo que excede nossa capacidade de processar emocionalmente, como uma perda súbita, abuso, rejeição, negligência, abandono ou humilhação, nosso ego, frágil e limitado, não consegue lidar com isso. Então a psique toma uma decisão drástica. Ela empurra esse conteúdo para o inconsciente. Não porque quer esquecer, mas porque não consegue lidar. Como Jung disse, a psique se protege da desintegração através da repressão, e o que é reprimido não morre, apenas se reorganiza na escuridão. É aqui que nasce o que Jung chamou de complexo. Um agrupamento de energia psíquica autônoma, carregada de emoção que vive oculta mas ativa. Os complexos são como pequenos eus dentro de você, criados a partir de experiências traumáticas que continuam tentando resolver aquela dor inicial, mesmo que você não tenha consciência disso. Ele também disse que os complexos são como subpersonalidades que interferem na sua vida sem você perceber. Você acha que está no controle, mas não está? O trauma está. Ele aparece na forma de padrões que se repetem,
relacionamentos que sempre terminam da mesma forma, reações explosivas a críticas menores, sentimentos de abandono em situações mundanas, dificuldade em confiar, medo irracional de ser rejeitado, ansiedade constante mesmo quando tudo está calmo. Tudo isso é sinal de que uma parte da sua psique, uma parte ferida, está tentando chamar sua atenção. Mas o que fazemos? Ignoramos, fingimos que passou, nos anestesiamos com distrações. Trabalho, álcool, redes sociais. A psique, no entanto, continua operando por trás da cortina, e o sofrimento persiste. Jung compreendeu que o trauma desorganiza o processo de individuação, o caminho natural da alma em direção à integração e totalidade. Quando essa jornada é interrompida pelo trauma, nos tornamos cativos de uma dor não digerida. E assim, vivemos como adultos fragmentados, reagindo com as emoções de uma criança ferida. Mas se o trauma nos separa de nós mesmos, também existe uma forma de nos reconectarmos. E é exatamente isso que vamos explorar agora, o que precisa ser feito consciente e praticamente para lidar com esse conteúdo oculto e começar a se curar. Porque sim, existe um caminho, e ele começa com coragem. Você pode nem se lembrar do trauma, mas ele se lembra de você. Ele vive na sua forma de reagir sem pensar, na dificuldade de dizer não mesmo quando tudo em você grita por limites, no medo irracional de ser abandonado, criticado ou simplesmente de não ser bom o suficiente. O trauma molda o comportamento e o faz de forma sutil, mas implacável. Carl Jung descreveu isso com precisão. Conteúdos que não foram integrados pela consciência ressurgem através de complexos autônomos, fragmentos da psique que agem como múltiplas personalidades dentro de nós. Eles nos sequestram emocionalmente, fazem você reviver inconscientemente o mesmo tipo de situação dolorosa, como se estivesse preso em um roteiro invisível que sempre termina em sofrimento. E não importa quantas vezes você diga que desta vez será diferente. Se o complexo ainda estiver ativo, ele te puxará de volta para o mesmo ciclo. É por isso que tantas pessoas vivem relacionamentos abusivos em série, procrastinam decisões importantes, sabotam o próprio sucesso ou desenvolvem transtornos de ansiedade, compulsões e vícios. Essas manifestações são frequentemente tentativas da psique de trazer à consciência algo que foi reprimido. Como Jung afirmou, o inconsciente não apenas influencia, mas molda nossas atitudes e decisões. Mas o trauma não age apenas no comportamento externo. Ele também molda sua estrutura interna, seus pensamentos, suas crenças mais profundas. Ele implanta ideias como: eu não mereço amor, não posso confiar em ninguém, se eu mostrar quem sou, vão me machucar. E então, sem perceber, você começa a construir sua vida em cima dessas mentiras emocionais. Pior, você começa a agir de acordo com elas. Freud, neste ponto, complementa Jung ao descrever o mecanismo de repetição do reprimido. A mente tenta reviver o trauma original em novas situações, como se buscasse uma resolução que nunca chegou. Isso explica por que, mesmo consciente do padrão, você não consegue escapar dele apenas pela força de vontade. O trauma não responde à lógica, ele responde à linguagem emocional. E enquanto essa linguagem continuar sendo ignorada, ela continuará se expressando na forma de sintomas, crises e bloqueios. Portanto, a verdadeira transformação exige um passo além da compreensão. É preciso se conectar com essas partes fragmentadas, enfrentá-las de frente e reintegrá-las à consciência. Não se trata de esquecer o passado, mas de reclamar o poder que ele tirou de você. E isso nos leva ao próximo ponto crucial. O que realmente funciona quando falamos de cura emocional profunda. Porque não basta saber que o trauma existe. Você precisa aprender como confrontá-lo. E existem meios práticos, acessíveis e profundamente eficazes para fazer isso. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Você pode enterrar o que sente, racionalizar, se distrair com trabalho, redes sociais ou até mesmo com espiritualidade tóxica, mas o trauma não desaparece só porque você finge que não está lá. Ignorar a dor não é superá-la, é adiamento.
E quanto mais você adia, mais profundas as raízes se tornam. Carl Jung disse: o que você resiste, persiste. O sofrimento que você evita não some. Ele se move para o fundo da sua psique e começa a moldar silenciosamente sua realidade. Um trauma não integrado se torna uma lente. Tudo o que você vê fica distorcido por ele. O amor parece perigoso, o sucesso parece inatingível, a vida parece um campo minado. E sabe qual é o maior problema disso? Ao evitar a dor, você também evita a transformação. A psique só amadurece quando é confrontada com a verdade emocional. E essa verdade raramente é confortável. Freud mostrou que a repressão, quando o ego tenta esconder tudo o que é doloroso ou inaceitável, é o primeiro passo para o surgimento de sintomas neuróticos. Mas reprimir não é curar, é apenas adormecer a dor. E tudo aquilo que é anestesiado cedo ou tarde volta, mais intenso, mais confuso, mais destrutivo. Você já reparou como às vezes situações se repetem na sua vida como um eco? Pessoas, diferentes os mesmos conflitos, ciclos novos, as mesmas dores. Isso não é azar, é o inconsciente pedindo atenção. Jung chamou isso de sincronicidade significativa. Eventos externos que refletem realidades internas não resolvidas. O mundo exterior se torna um espelho do mundo interior. E quanto mais você tenta ser positivo, pensar para frente ou deixar para lá, mais os sintomas se intensificam. Porque o inconsciente não está interessado em positividade superficial. Ele quer integração. Ele quer que você pare de fugir, que enfrente o que foi negado, que traga luz para onde só havia sombra. Mas aqui está uma verdade difícil de engolir. A cura dói. E é por isso que muitos preferem não mexer no que está quieto. Porque é mais fácil manter o caos conhecido do que mergulhar no desconhecido da cura. Mas a dor que você evita hoje será o padrão que você repetirá amanhã. Jung foi claro: não há despertar da consciência sem dor. Isso não significa que você tem que sofrer para sempre, mas sim que a dor precisa ser sentida, compreendida e transformada. A cura começa quando você decide parar de fugir. E isso nos leva à pergunta que realmente importa. Se ignorar não funciona, o que funciona? Como você confronta o trauma de forma prática, real e acessível? Que ferramentas existem além da teoria para te ajudar a se reconectar com as partes perdidas de si mesmo? Na próxima parte, vamos mergulhar exatamente nisso. Os meios reais, concretos e eficazes de trabalhar com o trauma. Ferramentas que permitem que você comece hoje, mesmo que gradualmente, mesmo que com medo. Porque o caminho para a cura não exige perfeição, apenas presença. É hora de parar de apenas compreender o trauma intelectualmente e começar a trabalhar com ele de forma direta, visceral e prática. Se até aqui você reconheceu que carrega dores não resolvidas, que padrões se repetem, que seus comportamentos às vezes não fazem sentido, agora é o momento de começar o processo de cura. E isso exige mais do que apenas vontade, exige método. Carl Jung acreditava que a cura do trauma começa com a reintegração do conteúdo inconsciente, e essa reintegração não ocorre através da força ou da negação, mas através da escuta profunda daquilo que foi rejeitado. É como resgatar partes de si mesmo que ficaram congeladas no tempo. Ele escreveu: a cura não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar inteiro. Mas como fazer isso na prática? A primeira ferramenta: observação radical dos seus gatilhos. Comece registrando no exato momento em que acontece tudo que te tira do equilíbrio. Situações, frases, comportamentos de outras pessoas que te tiraram do eixo. Qualquer coisa que provoque uma reação exagerada, como raiva, vergonha, medo ou até aquela sensação de travar. O que te afeta profundamente hoje provavelmente te machucou há muito tempo. A pergunta correta a se fazer nesse caso é: de onde esse sentimento realmente vem? É assim que a cura começa, não negando o que sente, mas entendendo o que há por trás. A segunda ferramenta: escrita terapêutica. Escreva com total honestidade, sem filtros,
Escreva para você mesmo, como se estivesse contando sua história para alguém que precisa saber a verdade. Comece com o momento mais difícil que você se lembra. Descreva os detalhes, o que você sentiu, o que gostaria de ter dito, o que ainda dói. Jung acreditava no poder das palavras como ponte entre o consciente e o inconsciente. E escrever é uma forma de transformar emoção em forma simbólica. A terceira ferramenta: imaginação ativa. Esta é uma técnica desenvolvida por Jung para acessar conteúdo inconsciente sem censura racional. Feche os olhos, respire fundo e convide a imagem do seu trauma a emergir. Permita que se manifeste como quiser: uma figura, uma paisagem, um animal, um som. Dialogue com essa imagem. Pergunte o que ela quer te mostrar, o que sente, do que precisa. Você pode se surpreender com o que emerge. O inconsciente fala através de símbolos, e esse diálogo, simbólico, pode revelar verdades que estavam escondidas há anos. A quarta ferramenta: análise de sonhos. Durante o sono, sua censura mental diminui e o inconsciente se expressa mais livremente. Mantenha um caderno ao lado da cama e anote cada detalhe assim que acordar. Preste atenção a padrões, personagens que aparecem com muita frequência, lugares desconhecidos, situações emocionalmente intensas. Frequentemente, o trauma aparece nos sonhos disfarçado de monstro, perseguidor, acidente. Interpretar essas imagens com cuidado pode abrir caminhos que a mente consciente nunca acessaria sozinha. Quando buscar ajuda profissional? E claro, há momentos em que é necessário buscar ajuda profissional qualificada. A jornada interior é profunda e nem sempre conseguimos navegá-la sozinhos. A psicoterapia, especialmente com foco junguiano ou psicanalítico, oferece um espaço seguro para confrontar, elaborar e integrar o que foi fragmentado. O terapeuta não cura por você, mas caminha ao seu lado enquanto você aprende a carregar o que antes parecia insuportável. Finalmente, lembre-se: confrontar o trauma não significa reviver a dor para sempre. Significa dar a ela um novo lugar dentro de você. Um lugar onde ela não precise mais gritar por atenção. Um lugar onde possa finalmente ser ouvida, acolhida e dissolvida. Esse é o início da verdadeira individuação, o processo descrito por Jung como a jornada da alma em direção à totalidade. Mas esse caminho não termina aqui, porque saber o que fazer é apenas metade do processo. A outra metade é compreender como aplicar tudo isso consistentemente na vida diária, sem se perder pelo caminho. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. As ferramentas práticas e orientações passo a passo que você pode usar para transformar conhecimento em ação. Porque você não está aqui apenas para entender, você está aqui para se libertar. Saber que o trauma está presente é apenas o primeiro passo. Sentir sua presença, reconhecer seus efeitos e até mesmo compreender sua origem não é suficiente se você não souber o que fazer com tudo isso todos os dias. Porque o trauma não se dissolve apenas com insights profundos durante vídeos ou leituras. Ele se transforma quando você aplica consistentemente ferramentas que criam uma nova relação com sua dor. Carl Jung afirmou que não há transformação da escuridão em luz sem emoção. A transformação acontece na prática, e a prática emocional exige ação diária, mesmo que pequena. Aqui você aprenderá ferramentas que não são apenas simbólicas ou conceituais. São técnicas testadas, aplicadas por psicoterapeutas, baseadas na psicologia profunda, trabalhando com o inconsciente e a neurobiologia da cura. A primeira ferramenta: autoobservação estruturada, quase como um diário clínico emocional. Todos os dias, anote 3 momentos em que você sentiu uma reação emocional intensa: raiva, medo, tristeza ou até mesmo apatia profunda. Para cada um, responda: o que aconteceu externamente? O que eu senti exatamente? Essa emoção me lembra algo da minha infância ou de um momento significativo? Este exercício, feito diariamente, constrói uma ponte entre o passado e o presente. Você começa a identificar quais emoções são desproporcionais e quais são ecos emocionais de feridas antigas. Esse mapeamento
é essencial para reconhecer padrões inconscientes em tempo real. A segunda ferramenta: análise simbólica dos sonhos. Os sonhos são produções do inconsciente que revelam o que está tentando emergir dentro de você. Use o método junguiano. Pegue um sonho recorrente ou recente, identifique os símbolos principais, lugares, personagens, emoções e associe livremente o que cada um representa para você. Pergunte: o que essa imagem quer dizer? Que parte de mim ela representa? O que está pedindo atenção? Você não precisa acertar tudo. O simples ato de interagir com o conteúdo simbólico já abre um canal de diálogo entre o consciente e o inconsciente, que Jung considerava essencial para qualquer processo de individuação e cura. A terceira ferramenta: diálogo com a dor. Inspirado na imaginação ativa. Em um ambiente tranquilo, de olhos fechados, visualize sua dor como uma figura. Pode ser uma criança assustada, um monstro ou um animal ferido. Permita que essa imagem fale com você. Pergunte: o que você está sentindo? Do que você precisa de mim? Que parte da minha vida você está afetando hoje? Depois escreva essa conversa. Repita este exercício uma vez por semana. Você vai notar que essa dor tem mensagens, necessidades, até mesmo memórias que você esqueceu. Jung acreditava que essas imagens não são aleatórias, são representações vívidas de conteúdos psíquicos reais, tentando retornar à consciência para serem integrados. A quarta ferramenta: rituais de fechamento simbólico. Por exemplo, escrever cartas para pessoas que te machucaram, não para enviar, mas para liberar o que ficou preso. Ou desenhar a dor e depois queimar como símbolo de transformação. Essas práticas envolvem corpo, emoção e símbolo. Uma tríade fundamental para reprogramar os circuitos emocionais do trauma. A quinta ferramenta: contato com o corpo. O trauma também vive nas tensões musculares, na respiração truncada, na insônia, nos hábitos compulsivos. Práticas como respiração consciente, yoga somática, dança livre e caminhada meditativa ajudam a ensinar ao corpo que ele está seguro, mesmo quando a mente ainda duvida. O corpo precisa ser reintegrado ao processo de cura. Mas lembre-se, essas ferramentas só funcionam quando você se compromete com o processo. Não adianta usar uma vez e esperar resultados mágicos. A transformação exige repetição, consistência e coragem. E mesmo com tudo isso, ainda há um passo final, talvez o mais importante de todos: a decisão de se tornar inteiro novamente. Porque tudo que você aprendeu até aqui te prepara para a parte mais profunda dessa jornada, onde o trauma deixa de ser o centro da sua identidade e você finalmente retorna a ser quem você é por completo. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolhe fazer com o que aconteceu. Essa frase pode parecer simples, até clichê, mas se você chegou até aqui, já compreende o peso que ela carrega. Porque você sabe agora que o trauma não é apenas uma memória. É um molde silencioso que, se não confrontado, decide por você. Decide o que você sente, quem você ama, o que tolera, o que destrói. Ele se infiltra na sua visão de mundo e te convence de que você é pequeno, quebrado, defeituoso. Mas tudo isso é uma mentira. O trauma mente. Carl Jung disse que a maioria das pessoas vive suas vidas como sombras do que poderiam ser. E ele estava certo. Porque enquanto a dor dirige sua psique, você não está vivendo. Está apenas reagindo, repetindo, sobrevivendo. A verdadeira cura não é sobre apagar o passado. Não é sobre fingir que não doeu. É sobre enfrentar tudo que te quebrou e escolher se reconstruir conscientemente. É sobre não ser mais vítima da sua história e se tornar autor do próximo capítulo. E isso não acontece de uma vez só. É um processo, uma jornada contínua. E essa jornada exige uma escolha diária. A escolha de não fugir, a escolha de sentir, a escolha de integrar. Você não precisa se tornar alguém diferente. Você só precisa recuperar as partes de você que foram abandonadas. Aquelas que ficaram presas naquela memória, naquela emoção, naquele silêncio. Isso é individuação. Tornar-se inteiro. Não perfeitos, inteiro. E aqui está uma verdade brutal, mas necessária.
Ninguém vai fazer isso por você. O terapeuta pode orientar, os livros podem inspirar, os vídeos podem despertar, mas no final das contas é você consigo mesmo. Você com seu reflexo, você com sua sombra e também você com sua luz. Hoje, de alguma forma, este conteúdo tocou algo que estava adormecido dentro de você. Quero te pedir uma coisa. Escreva nos comentários a frase "Meu trauma não me define". Escreva como um compromisso, como um início, porque o primeiro passo para a cura é quebrar o silêncio. E talvez sua coragem inspire outra pessoa a começar também. E mais, não pare aqui. A jornada não termina com este texto. O próximo episódio é tão importante quanto este, porque cada camada da psique precisa de uma nova perspectiva, uma nova compreensão. Então continue, porque você merece ser livre, inteiro. E isso começa agora.